A minha proposta hoje aqui é de uma reflexão. Uma reflexão porque na academia, na faculdade, nas pós-graduações, nós não temos cultura de estudar a ciência penal total. Forma-se hoje o profissional do direito pura e simplesmente com a ideia ou a concepção de dogmática penal. A gente estuda o Código Penal, legislação penal extravagante, estuda o processo penal, mas não pensa na ciência penal total, que é muito mais do que a dogmática penal. Inclui necessariamente uma discussão séria sobre política criminal, apesar de ser paradoxal, a gente conversava pouco aqui no Brasil, todo mundo é especialista em segurança pública, ou pelo menos palpita sobre segurança pública. Vide o fato ou a circunstância de que o pai do direito penal da sociedade, sempre rendo essa homenagem a ele, se chama José Luiz da Atena. Há alguns coadjuvantes da imprensa tentando exercer esse papel, mas o da Atena é o protagonista disso. E de alguma forma, a gente deixa de discutir política criminal, e mais do que a dogmática e a política criminal, a gente não discute também criminologia. A criminologia, que é uma ciência, por excelência, preventiva, que busca identificar causas determinantes de criminalidade, perfil psicossocial de um criminoso, de uma vítima, identificar quais nós determinantes de um fenômeno chamado por acaso de crime, que permitiriam à sociedade, ao Estado, e não só ao governo do Estado, porque segurança pública não é só uma política ou de governo federal ou de governo estadual, é também uma política municipal e a gente nem identifica isso. Mas identificando nós, determinantes de criminalidade, adotar soluções com menos custo social. É difícil entender a história, diz o Bertrand Russell, quando a gente vive a história. E essa geração, ou essa nossa geração, essas várias gerações, estão vivendo uma profunda revolução. Tem muito sociólogo e muito filósofo, muito sério desse nosso tempo, que diz que esse momento que a gente está vivenciando ou vivendo, ele é, em termos de humanidade, de relevância para a humanidade, equivalente à invenção da roda. É difícil entender a história quando a gente vive a história, porque os valores anteriores não perderam completamente sua força, e os novos valores não têm, por vezes, força por si sós para perdurar. Quando você vive a zona cinzenta ou a mistura, você não consegue identificar o quadrante da história. O iPad da minha infância se chamava Aquaplay. Quem tem mais de 35 anos sabe o que é Aquaplay. Quem é mais novo, quando olhar o que é o Aquaplay, vai falar assim, meu Deus, que brinquedo tosco. Parece do tempo das cavernas falar do Aquaplay. Mas olha como o tempo, para essa geração, ele é avassalador. Eu faço uma pergunta, ninguém precisa responder aqui, só pensem sozinho, porque todo mundo fica constrangido com essa pergunta. Quem aqui tem Orkut? O sujeito tem vergonha de dizer isso. Porque parece que ele é tão antigo quanto o Aquaplay. E o Orkut morreu como tecnologia ou como ferramenta de comunicação em rede há 4 anos. E ele parece tão antigo quanto o Aquaplay. O tempo para a sociedade da tecnologia, da informação e da comunicação instantânea é um outro padrão de tempo. Eu elenquei e relacionei aqui alguns itens que eu acho fundamentais, e eu não quero aqui, sinceramente, que todo mundo concorde com isso que eu vou dizer. Porque a unanimidade é a morte ou o atestado de óbito do pensamento. Mas a minha tese fica mais forte com a sua antítese. Eu acho que é preciso aqui, num fórum como esse, refletir sobre o nosso compromisso e por que uma pauta como criminologia por uma sociedade um pouquinho mais saudável. Qual é o retrato da política criminal contemporânea? Como que a gente pode, de alguma forma, mais ou menos ou razoavelmente didática, pensar qual é a política criminal desse nosso tempo? Número 1, burguesia no banco dos réus. O direito penal clássico, de inspiração iluminista, foi pensado e projetado de uma forma seletiva para proteger a burguesia. Aquilo que a gente sempre ouviu, quem vai para a cadeia é pobre. Sempre foi assim no Brasil. Só que a gente está vivendo uma grande transição. E ainda que o brasileiro seja cético, não acredite muito nisso, ou fique desconfiado, fato é que lei de improbidade administrativa em 92, a ação 470 agora, a lei da ficha limpa,
representam para a gente uma mudança de paradigmas. É ver, pela primeira vez, a burguesia ou a aristocracia brasileira no banco dos réus. E um direito penal um pouquinho diferente. Óbvio que isso traria consequências para a história do Brasil. Enquanto só pobre no Brasil era preso, ninguém se importava com algemas no país. Foi 2 colarinhos brancos serem presos no país, que o Supremo editou uma súmula vinculante. Eu não estou dizendo com isso, ou nem valorando se isso é certo ou errado. Eu só estou descrevendo isto como uma realidade. Nunca importou, nem para a justiça brasileira, nem para o sistema de segurança, discutir legitimidade, legalidade ou abuso de algema. Mas isso é um retrato, agora, da burguesia no banco dos réus. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, cartéis, crime de colarinho branco. Esse fenômeno é um fenômeno novo para a gente. 2. Desformalização. O direito penal ou a política criminal contemporânea é pautada agora por flexibilização de garantias penais e processuais penais. Quem advoga no foro criminal sabe do que eu estou dizendo. Chega na audiência preliminar da Lei 9.099 e o sujeito, vulgo autor dos fatos, sem contraditório, sem ampla defesa, que pressupõe a autodefesa, que é o interrogatório, e a defesa técnica, sem devido processo legal, é submetido a uma pena em troca do encurtamento do processo. Nós transformamos a lei brasileira, que era pautada pela deusa da justiça, e colocamos no lugar o utilitarismo americano do deus Hermes do comércio, onde todo mundo começa a fazer uma análise de custo-benefício. É uma reflexão que eu acho que é importante para a história nossa. Os Estados Unidos têm 100 anos de tradição disso. Tem estatísticas seríssimas de que a maioria das pessoas que negociam com o Ministério Público americano uma pena menor, a chamada plea bargaining, a maioria maciça é de negros e latinos. O que pode implicar um problema de acesso à justiça. Uma análise de custo-benefício do tipo, eu vou ser condenado de qualquer forma, mesmo não sendo tão culpado assim, ou nem sendo culpado. Num extremo isso, no outro extremo, RDD. Como convivo com isso? É possível para a gente prescindir desse tipo de instrumento? Terceiro, caos normativo, ou hipertrofia legislativa. Ensina-se assim no primeiro ano da faculdade de Direito. O direito penal deve ser fragmentário, subsidiário, a última ratio. O direito penal deve ser excepcional. Esse discurso, desculpa, só vale para a academia. Porque a prática legislativa é completamente diferente disso. No Brasil, direito penal é sola ratio, é a única instância. Porque as demais formas de controle social, da família, da religião, da escola, não cumprem seu papel. E aí a gente apela sistematicamente para que o direito penal resolva os nossos problemas. Dá trabalho educar filho. E a educação dentro de casa é o processo de socialização primário do ser humano. É a formação de um cidadão e de um homem. Cada tapa na bunda, cada apito da mãe, faz com que o menino não precise conhecer, por exemplo, um artigo do Código Penal. Nós somos um país que produzimos poucas leis penais. Nós temos fora do Código Penal 166 leis penais, leis que contêm algum tipo penal. Desde 88, nós formatamos aproximadamente 800 novos crimes no Brasil, entre figuras simples, privilegiadas ou qualificadas. Isso é direito penal fragmentário? Não, isso é caos normativo. E a gente faz isso de uma forma assistemática, de uma forma descodificada, perdendo a essência da valoração e da ponderação dos bens jurídicos. Quando eu olho para o crime de ameaça do Código Penal, ele foi formatado em 40, quando sequer tinha arma de fogo na mão da população. O crime de ameaça fora do ambiente da violência de gênero ou âmbito doméstico, é um paradoxo, não permite a prisão preventiva. É preciso que o sujeito tente matar alguém para que o Estado consiga segregá-lo.
Porque fora do âmbito doméstico, o crime de ameaça não teve a pena adequada ao seu tempo. Isso é um sinal de como se produz lei penal no Brasil de uma forma descodificada, sem a harmonia do sistema, sem adequada ponderação e valoração dos bens e criminalizando em excesso. Quarto, explosão carcerária, sem a contraprestação do Estado. O que eu quero dizer com isso? 95% da população carcerária do Estado de São Paulo, que é a maior da América Latina, depois da Cidade do México, é de traficantes de droga, assaltantes ou latrocidas e homicidas. Eu sei que eu estou na casa da justiça, dos advogados, mas se a gente puder fazer com que essa pauta não tenha a ver com o ambiente nosso, do foro, do dia a dia, faça uma reflexão como cidadão, como cidadã. Para cada 10 pessoas que a gente pergunta, 9 vão dizer, eu quero o traficante preso, eu quero o latrocida preso, eu quero um homicida preso. Nós temos aproximadamente 215 mil presos no estado de São Paulo. Nós temos um déficit de vagas de mais ou menos 80 mil vagas, um pouco mais. Nós temos mais de 100 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. E tem um detalhe nessa história. Preso não vota. Que governador vai apresentar? Olha, inaugurei mais 10 presídios. A gente olha com o orçamento finito, com o déficit de políticas públicas, como a maioria maciça da população pobre é de gente ordeira e de bem, o povo não entende isso. Como a gente vai resolver essa equação? Do outro lado, o que me parece paradoxal em relação à política penitenciária é o Estado tem fomentado ao longo dos últimos anos, desde a adoção do rigorismo penal da lei e ordem americano, com a lei de crimes hediondos, uma mitigação da pena de prisão. Fez isso em 95 com a 9.099. Fez isso em 98 com a adoção das penas alternativas, mudando o 44 seguintes do Código Penal. Fez isso acabando com o exame criminológico em 2003 para a progressão de regime, o exame que era compulsório. Mudando o sistema de remissão de pena, com estudo, com trabalho. Fez isso mudando todos os decretos de indulto ano a ano, permitindo cada vez mais abertura de vaga no sistema. Acabou qualquer política jurídica penitenciária no Brasil. Esse discurso de reinserção social e de ressocialização é uma piada no Brasil. Serve só para aula de direito penal. Não tem cultura nem política nenhuma disso no país. A política de abertura de vaga no sistema penitenciário. Ok, então faça o papel de casa. Eu falo como promotor de justiça. Eu sou favorável a medidas não detentivas. Regime aberto, sursi, livramento condicional. Eu sou favorável a penas restritivas de direito. Só que o Estado não cumpre o papel dele, que é fiscalizar essas medidas não detentivas. Isso é uma piada no Brasil. O que é o regime aberto no Brasil? Quem olha isso? O sujeito, quando é surpreendido pela polícia na rua, num local em que ele não podia estar, porque ele sofreu essa condição na audiência de monitora do juiz, ele já é tão azarado e tão zicado que, desculpa, não precisa nem direito penal para ele. Ele vai atravessar a rua, vai ser atropelado. Ele não precisa disso. Isso é uma piada no Brasil. A gente quer de verdade pena alternativa? Vamos discutir seriamente, então, tornozeleira eletrônica, sem achar que isso é um constrangimento. Isso custa 1/3 de uma vaga no sistema penitenciário, do custeio de uma vaga na cadeia. Vamos discutir isso seriamente no Brasil? Quinto, elevado número de subnotificações. Isso é a cifra oculta. São as taxas de vitimização. Ah, mas o que é isso? Quem já foi assaltado aqui com arma de fogo? Das pessoas que foram assaltadas com arma de fogo, quem deixou de registrar a ocorrência na delegacia? Isso é a vitimização. Nós não entramos para a estatística. Nós não entramos na estatística. E é importante a gente saber disso. A última pesquisa feita de vitimização por um Instituto de Minas Gerais, em São Paulo, sobre taxa de roubo, mostra que a taxa de vitimização do roubo em São Paulo é em torno de 30%. Ou seja, só 1/3 dos roubos são formalmente registrados. Por que isso é relevante a gente discutir? Eu não sei, talvez o secretário de Segurança venha hoje aqui.
Nós não conseguimos medir, mas a gente dá palpite o tempo inteiro. Está aumentando e explodindo o roubo em São Paulo. A gente não sabe se está ou não. É preciso avaliar isso com calma e com reflexão. Política criminal deve se fazer com serenidade e não com o fígado. Ele implementou uma ferramenta eletrônica de registro de boletim de ocorrência online. Será que isso não aumentou o número de pessoas que registram e que por preguiça ou por vários motivos de vitimização diferentes não iam à delegacia de polícia? É preciso avaliar isso com calma. Se foi isso, não é que aumentou o número de roubos, aumentou o número de roubos registrados. O número de roubos já existia. Talvez nesse patamar, não sei. Mas é preciso a gente discutir isso seriamente. Ineficácia do Estado em executar políticas públicas básicas. Quem não entende que política de segurança pública, ou a maior política de segurança pública, é política pública primária, desculpa dizer, não compreende segurança pública. A gente tratou sempre isso de uma forma isolada, como se fosse uma ilha. E a gente dizia isso, é preciso uma visão multidisciplinar. Será que ninguém enxergou ainda que o menino que não tem uma política básica que devia ter desde o século XIX no país, a gente vai fazer brilhantes estádios de futebol, a gente vai fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro, e a gente não cumpre uma pauta do século retrasado, que é saneamento básico, tratamento de esgoto. Aí o menino é criado numa água suja e pega uma doença. Aí o desenvolvimento dele, cognitivo, é mais lento. Ele chega na escola com tempo de latência diferenciado. Ele tem dificuldade de aprendizado. Ele troca as letras. Ele é objeto de bullying, tira um sarro dentro da escola. Ele vive alienação parental. Os pais estão separados. Ele não tem a referência e um exemplo e um modelo a seguir. Esse moleque, que foi esquecido e que começa ali no esgoto, se mira no malandrão perto da casa dele como um exemplo de ele se sentir incluído, igual aos outros. Aí esse rapaz bate na cintura e fala assim, tá aqui ó, um cano para você. E dá uma arma de fogo para ele. Eu não estou dizendo que a gente não tem que combater o crime de roubo e latrocínio. Eu só estou dizendo que mais do que uma postura reativa, é preciso que não só o Estado, mas toda a comunidade se sinta responsável por uma política preventiva de segurança pública. E entenda, e se sinta responsável de querer saber quais são as causas determinantes de criminalidade. Revolução tecnológica da comunicação. Oitavo. Isso é avassalador. Há um ano atrás, teve no Rio Grande do Sul, Santa Maria. No dia seguinte a Santa Maria, inúmeras danceterias que não tinham alvará há um século começaram a ser fechados. 2 dias depois, lacrados. 3 dias depois, multados. 6 meses depois, voltou tudo como era antes. E a gente espera a próxima desgraça. É assim que a gente age no Brasil. Não precisa ser evidente no Brasil para dizer que todo mês de janeiro morre alguém soterrado em enchente em Angra dos Reis. Todo ano. Todo mundo sabe disso. Mas sabe por que a gente é assim? Quem foi vítima de roubo entende isso que eu estou dizendo. A vivência subjetiva dos riscos é mais intensa do que objetivamente eles são. Quando você é assaltado, no dia seguinte, quando você passa no local do assalto, a sua sensação é de que você está tão neurótico, é como se o bandido estivesse esperando lá para te assaltar de novo. Mas isso é completamente irracional e ilógico. Por que é só lá que você tem esse trauma? Porque quem vive dor não reage com razão e nem com serenidade. Quem vive desgraça, reage com o fígado. Meus alunos da faculdade, do primeiro ano, são super empolgados em discutir pena de morte e perguntam assim para mim, você é a favor? Eu falei, não, sou contra a pena de morte. Sempre fui contra. Ah, mas e se fizer alguma coisa com seus filhos? Eu tenho um manual da Santa Inquisição em casa. Eu vou matá-lo, mas antes de matar eu vou torturar a pessoa. Agora eu pergunto, isso é direito penal, gente? Não, isso é vingança. Isso é qualquer outra coisa que não é direito penal. Política criminal e o direito penal da sociedade, o direito penal da sociedade é um direito penal, é uma política criminal construída com serenidade e não com o fígado. Só que o Brasil virou, por conta dessa sensação de insegurança absurda, pão, circo e lei penal. O kit funciona assim.
Agora, a desgraça aproximou para dentro da nossa casa. A gente viveu Santa Maria como se fosse dentro da nossa casa. A gente vive um sequestro no Rio Grande do Sul como se fosse dentro da nossa casa. A gente vê o presídio lá no Maranhão como se fosse aqui em São Paulo, porque é tudo online e em tempo real. A gente vivencia a desgraça o tempo inteiro. A minha avó, que tem 94 anos, isso não é piada, é real, ligou para mim, porque eu tenho um apartamento aqui perto do cemitério da Consolação, ligou para mim semana retrasada, chorando. Ligava e eu não podia atender o telefone. Ligava. Quando eu conseguia atender, ela estava chorando de soluçar. 94 anos. Falei, que foi, vó? Aí eu vi na televisão, no Datena, que cortaram a cabeça de um homem. Falei, vó, você achou que fosse a minha cabeça? Mas é assim que a gente reage. Agora, imagina isso no macro. Sociedade insegura e medrosa, mais mídia sensacionalista, mais discurso criminológico de baixo custo, como é o nosso Congresso Nacional. O que é o kit? Lei penal. Amor, eu vou tirar uma foto. Confia em mim, a gente se ama. Você apaga? Apago. Carolina Dickmann. Aí a gente faz dois tipos penais, Carolina Dickmann. Um tipo simples e um qualificado. Na prática, é tudo menor potencial ofensivo. Eu fico perguntando, para que a gente fez isso? Para quê? Para que a gente fez isso? Nono, gestão de justiça e de segurança pública sobre a forma de ilhas. Durante muito tempo no Brasil, e eu queria aproveitar um ensejo de cumprimentar o Dr. Arles, porque, apesar de eu estar ausente, eu integro como consultor a Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo promotor de justiça. Eu acho isso tão fantástico. Eu sou casado com a advocacia, minha esposa é advogada, mas eu acho isso tão fantástico, essa ideia, porque isto é um novo paradigma. Pode ser ainda uma ideia embrionária, ela pode voar, mas a ideia de colocar na mesma mesa, fora do ambiente forense, gente, fora da dialética do fórum, quando você discute pautas preventivas, não tem o advogado ou o defensor contra o promotor, contra o juiz, não tem isso. É todo mundo pensando a mesma causa, antes da profissão. É todo mundo pensando num outro ambiente, pautas preventivas. Acaba aquela coisa pequena da dialética do fórum, de disputinha, que são coisas infantis e pueris. Mas essa concepção, eu vou dizer assim, é uma das coisas mais fantásticas que eu vi nos últimos tempos. Eu insisto, pode até ser embrionária, ainda não ter se tornado o potencial do que ela tem para se tornar, mas eu não canso de dizer, todas as vezes que eu posso, fora mesmo da Ordem dos Advogados, assim, como é feliz essa iniciativa. A história das instituições de justiça e de segurança no país é trabalhar sob a forma de ilhas. Antigamente era o seguinte, o monopólio tem poder quem tem papelzinho guardado com informação. Desculpa dizer. Nós estamos na época da revolução tecnológica. Hoje é tudo transparente. Não dá mais para você ficar guardando os dados para você de criminalidade e esconder. É preciso que todos esses personagens de justiça e de segurança se debrucem sobre aquilo. Não dá mais para aquela piada do Tropa de Elite dizer é afogamento com um tiro na nuca. Não dá mais para trabalhar o mundo desse jeito. Não dá. É preciso que a gente se sinta todo mundo responsável por esse processo, cada um com a sua parcela de responsabilidade. A gente junta dado. Nós temos hoje no Brasil gigantescos pré-sais sociológicos. Nós temos dados e estatística e informação em inúmeros bancos de dados e informação. O que a gente está fazendo com isso? Como a gente pode trabalhar isso para direcionar políticas criminais efetivas e preventivas? E o último ponto do que eu queria falar, para esse retrato. Nós reconhecemos, finalmente, que existe crime organizado dentro do sistema penitenciário. Que estava virando piada já. Nós reconhecemos que existe. E ao fazer esse reconhecimento, ao Estado ao reconhecer que existe, dá um primeiro passo importante. Porque quando você nega, a sua estratégia de combate é uma. Quando você aceita as claras, você muda a estratégia.
Quais são as alternativas para uma política criminal com esse panorama, com esse cenário, com esse quadro? Número 1, investimento em tecnologia. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para a gente achar que o processo penal é prova testemunhal. Isso é uma garantia para o policial, isso é uma garantia para o réu, isso é uma garantia para o cidadão. Desculpa dizer. A gente tem que adotar, o quanto antes, tecnologia audiovisual. Filmar a prisão em flagrante, sim. Adotar novos protocolos de atuação, sim. Eu entendo que nós fomos formatados, a nossa geração foi formatada para o bem ou para o mal, num contexto de ditadura militar. Eu entendo que a nossa democracia ainda é incipiente, nós temos só 25 anos dela. Eu entendo que a gente precisa compreender que ainda estamos engatinhando na vivência e na prática democrática. Mas a gente precisa avançar em algumas coisas. Investir em tecnologia, sim. Me parece que o governo do Estado está, dessa vez, investindo nisso. Segundo, premiação por resultados. Eu sei que algumas pessoas são meio contra isso, mas desculpa, qualquer grande corporação e empresa, qualquer setor privado trabalha com isso. Eu valorizo, eu capacito o meu funcionário, o meu servidor e pago a eficiência do resultado. Eu não sei se este modelo que estão pensando em São Paulo vai ser o ideal ou não, mas pelo amor de Deus, quando eu tenho um esqueleto montado, uma ideia, uma semente plantada, depois eu vejo como eu vou regar a flor. Depois eu vejo como eu vou adaptar a ideia, fazer os aperfeiçoamentos que vão ser necessários. Mas esse tipo de pauta é uma pauta que as polícias de outros países mais civilizados já têm há muito tempo. Quarto, e o grande objetivo de estar aqui, criminologia como instrumento de política de segurança pública. Eu não vou falar de escolas de criminologia diferente, porque eu acho que não é o objetivo aqui. Anomia, controle social, etiquetamento, não é esse o objetivo. Janelas quebradas. Todas as escolas de criminologia têm alguma utilidade para apresentar para a gente. Todas elas. Focar no sistema ecológico, uma escola de Chicago, olhar o que está envolvido no entorno, quais são as causas envolvidas com aquele fenômeno. Agora, a gente precisa discutir isso no Brasil. Isso deveria ser disciplina dentro da graduação, das faculdades de Direito. Eu fomentei agora, na escola do Ministério Público, na pós-graduação, a criar um novo modelo de pós-graduação de Direito Penal. Política Criminal de Segurança Pública, 1 semestre. Criminologia, 1 semestre. E Dogmática Penal no final. Você formatar um profissional, e isso é aberto para qualquer profissional, um profissional diferente, que pense ciência penal total. Não dá mais para você imaginar que a lei penal não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. As causas determinantes de criminalidade direcionam a política criminal do Estado, que, por consequência, vão gerar leis penais diferentes. Alguns exemplos práticos. E por que práticos? Há um ano, porque o Ministério Público também não estava fazendo o seu dever de casa em relação a isso. Há um ano, na gestão do Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, Procurador-Geral de Justiça, a gente inaugurou um núcleo de criminologia dentro da instituição. A gente correu o ano passado inteiro, fomentando nos promotores de justiça uma atuação também preventiva. O promotor não pode deixar de continuar fazendo o repressivo, processando, etc., excepcionalmente investigando. Ele não vai deixar de fazer isso. Mas imaginar uma atuação diferenciada. E eu trouxe aqui alguns modelos e alguns exemplos para contar. Alguns singelos, porque o nosso projeto está ainda engatinhando. Um deles é segurança viária. Ah, mas que segurança viária? O povo quer saber de latrocínio e roubo. Segurança viária. Segundo o índice de morte no país. Por que segurança viária? Porque a segurança viária ela tem um custo que a gente não imagina. Em primeiro lugar, qual é o custo de saúde para o Sistema Único de Saúde? Quantos leitos de UTI são ocupados quando eu tenho um acidente? 2. Qual é o custo de um acidentado para a Previdência Social? A gente nem mede isso. 3. Qual é o custo disso para o policiamento ostensivo? Eu não sei se vocês sabem disso, e não é só o policiamento de trânsito, porque aciona-se 190, quem está mais próximo vai atender. O tempo médio em São Paulo de empenhamento, essa é a expressão técnica que a Polícia Militar usa,
de atendimento de uma ocorrência entre chegar ao local, atender, e ser dispensada depois de sair da delegacia de polícia, o tempo médio é de 6 horas para cada acidente com vítima. São 6 horas que uma viatura está empenhada, deixando de fazer policiamento ostensivo. Isso não deveria ser uma pauta prioritária? Qual é o custo disso para uma família? Quanto custa a orfandade? Quanto custa para um menino crescer sem o pai? A gente nem mede isso. A gente não deveria se preocupar com isso? Bom, alguns exemplos. A gente está publicando agora um sobre a capital. Primeiro, para começar, os logradouros que eu mais tenho acidente. Óbvio, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, até pela extensão. Mas mais do que isso, estrada do Mboimirim. Isso é preciso olhar. Por quê? Porque quando eu olho na estatística em quantidade de acidentes, ela está no top 10, nas 10 mais. Mas quando eu vejo acidentes com morte, é lá. E um dado que me chocou, que eu não sabia, porque a criminologia nos traz essas surpresas. Você não sabe o que vai aparecer. Você não sabe exatamente o que vai aparecer. A maioria maciça dos acidentes com morte é atropelamento de pedestre. O que mostra como nós somos ainda um povo primata. Porque o básico da cidadania mede-se a civilidade de um povo pelo tamanho da calçada. É por isso que a Paulista é tudo isso aqui. Olha o tamanho da calçada. Por isso que isso é um símbolo do país. Olha o tamanho da calçada. Uma calçada não só em extensão, mas em condição de eu me locomover. De uma pessoa com deficiência poder se locomover. Mas o respeito também ao pedestre. Fizemos um estudo na região de Sorocaba com todos os municípios de Sorocaba. E olha o que foi aparecendo. Olha como é possível direcionar uma política preventiva mais eficiente com menor custo social. De todos os municípios da regional de Sorocaba, o município de Sorocaba registra sozinho, por um sistema que nós temos no Ministério Público, 60% dos acidentes com vítima. Falei, poxa, quer dizer, se o Ministério Público focar a atuação dele no município de Sorocaba, já vai ter um impacto gigantesco para a região? Vai. Nós descemos um nível, e aí a gente veio uma surpresa. 4 ruas de Sorocaba respondem por 55% dos acidentes. Aí sabe o que a gente está fazendo agora? Verificando o motivo. Porque várias das causas determinantes dessa criminalidade não tem nada a ver com o governo do estado de São Paulo. É sinalização viária, é um problema da pista que tem uma curva para o lado errado, é uma falta de semáforo, uma lombada, é a falta do policiamento ostensivo num bar, por exemplo, nas imediações de um bar onde o pessoal está embriagado e vai dirigir. Segundo, homicídios. Nós fizemos ano passado uma avaliação de homicídios aqui e que demonstrou 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, autoria conhecida. Porque é ridícula a porcentagem de casos de homicídio que vão ao tribunal do júri com condenação no final. É ridículo no país. Na autoria conhecida, 70% dos homicídios na capital são praticados ou por ímpeto ou por vingança. E o mais incrível desse dado é que isso está uniforme na capital inteira. 60% dos crimes de homicídio estão ligados a réus primários, a cidadão que nunca praticou crime, que por motivo pequeno e fútil, por discussão besta de trânsito, por exemplo, acaba matando. Será que não é caso da gente fazer uma grande campanha, como já fez o Conselho Nacional do Ministério Público, do Conte até 10? Será que não é caso da gente identificar por que esse povo está tão intolerante, ou essas pessoas nessas localidades, e fazer uma campanha preventiva de tolerância, de respeito ao próximo, de consenso, de diálogo, de concessão? Agora, quando eu vou para os arquivamentos feitos pelo Ministério Público, vem um outro dado chocante, que é preciso a gente fazer uma reflexão crítica sobre isso. 70% dos arquivamentos de inquérito policial de homicídio são por autoria desconhecida por falta de prova. Um sintoma claríssimo de que a gente precisa equipar melhor a nossa Polícia Civil. Porque ela não está conseguindo investigar crime de homicídio de autoria desconhecida, como era historicamente o DHPP. E por que isso? Nós fomos atrás de ver o perfil da vítima. Porque o que mudou, que gerou a explosão carcerária, que é um fenômeno, um problema de saúde pública seríssimo,
E que essa geração nossa vai ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Crack. 90% da cadeia feminina hoje é de traficante de drogas. A FEBEM da década de 90 tinha 30% de infratores, menores infratores por tráfico. Hoje, quase 70%. A maioria do sistema penitenciário masculino é de tráfico de drogas. Antes, a cocaína era uma droga de rico. A maconha era de estudante e de hippie. O crack não tem classe. O crack é de todo mundo. Eu tenho um primo que está preso por crack. Quando ele foi preso, na verdade não por crack, por assalto, né? Por roubo. Quando ele foi preso, meu tio me ligou. Falei, tio, eu sou promotor, não sou advogado. Quer que eu faça a denúncia? Sabe o que é mais triste? Sabe o que ele falou para mim? Sabe o que ele falou, Ernest? Se eu podia falar com o juiz para dar uma pena maior. Porque ele não aguentava mais. Isso é um problema seríssimo. Ele já foi internado 19 vezes. Isso é um problema seríssimo. Eu não sei como a gente vai enfrentar isso, mas a gente precisa enfrentar, debater. Eu não acredito em soluções simples para problemas complexos. Mas a gente precisa discutir um pouco isso. Precisa discutir. Esse é um problema que mudou o sistema carcerário. Isso influencia. Desculpa, nós fizemos uma besteira na Constituição Federal. Nós tacamos tráfico de drogas lá, como cláusula pétrea, no artigo 5º, como crime equiparado a hediondo. Não tivesse feito isso, a gente mudava o rol de crimes hediondos mudando a lei. Era simples. Agora não dá para mexer na Constituição Federal. O que a gente faz? A gente gerou uma explosão carcerária por conta disso, por conta desse fenômeno, que não tem saída. O que a gente faz? Sabe o que é o pior de tudo? É que algumas pessoas questionam. Ah, mas isso aqui é pequena quantidade de droga. Eu entendo você questionar isso. Acho razoável até você questionar isso. E eu posso não concordar mesmo respeitando. Só que o mesmo remédio que a gente dá para o tráfico de drogas, vira para o estuprador, gente. Vira para o latrocida. Porque quando a gente fica interpretando e mexendo na lei de crimes hediondos, para tentar diminuir a explosão carcerária, por conta do tráfico de drogas, a gente mexe no latrocínio. A gente mexe em outros crimes que, pelo amor de Deus, não tem quem defenda isso. Não no caso forense, do dia a dia. Não tem quem defenda que isso é repugnante. Não tem. Violência de gênero. Violência doméstica. É engraçado a gente falar isso do país, né? Tem um amigo meu que foi para a Suíça, e foi com um suíço, estava tendo processo eleitoral na Suíça, e ele, com o intérprete, dizia, isso aqui é eleição? E o suíço, é eleição. Aquilo ali são urnas? São urnas de votação. Onde estão os mesários? Aí o suíço não entendeu. Aí esse meu amigo explicou. Aí ele falou, não tem mesário aqui. Onde estão os fiscais? O rapaz suíço não entendeu. Aí explicou. Não tem fiscais aqui. Aí meu amigo perguntou para ele, e se o cara entrar lá e votar 2 vezes? O suíço olhou para ele e falou assim, quem faria isso? Quem que faria isso? A célula mais importante da sociedade se chama família. Mais importante. Só que no Brasil, a gente precisou da heteronomia do direito para falar, não bata numa mulher. Que é a mãe. Não bata nos avós. Estatuto do idoso. Não maltrate os filhos, que são a infância e juventude. É impressionante o país. Daqui a 50 anos, se Deus quiser, vão olhar para trás e dizer assim, nossa, olha que povo ridículo e medíocre, eles tinham a Lei Maria da Penha. Essa lei tem que ter prazo de validade. Agora, eu vou dar um dado importante que eu acho que a gente tem que discutir em São Paulo. Por que alguns distritos policiais têm muito registro de ocorrência? E por que outros não têm nada? Eu preciso investigar isso. Não é possível que seja tão diferente assim. Porque se for tão diferente assim, eu preciso conhecer essa comunidade e pegar este modelo de respeito à mulher e trazer para outra comunidade. Ou não é isso? Ou a vítima está inibida e constrangida e melindrada de registrar naquela região. Então, sem querer processar, estigmatizar, não é isso. Então talvez precise de um trabalho de base ali na região para incentivar essa mulher. Porque nenhuma criança se desenvolve direito assistindo a mãe apanhando. Desculpa dizer. É impossível isso. Nenhuma criança, ela acha que aquilo é o padrão de educação. Ele vai fazer o mesmo com a mulher dele. Ele acha que aquilo é um modelo.
Nesse lugar que tem muito registro, trabalhar na área criminal com violência de gênero, assim como é idoso, pessoa com deficiência, requer um outro tipo de remédio de profissional do direito. Não basta só eu saber direito penal. Eu tenho que saber o que é trabalhar em rede. Eu tenho que saber o que é equipe multidisciplinar. Eu tenho que entender que por trás daquilo eu preciso reeducar o agressor. Eu preciso criar nessa vítima uma consciência cidadã de denunciar e dizer, chega, acabou, não vai ter mais isso. Eu tenho que evitar a propagação da violência. Isso pressupõe toda uma rede protetiva, serviços públicos de psicologia, de assistência social, e eu preciso de um outro profissional. Nessas regiões onde eu tenho muito registro policial, a criminologia me permite isso, direcionar energia, dinheiro, capital, força, trabalho, política pública para uma rede protetiva suficiente, ou mais ou menos suficiente. Intolerância. Nós vamos ter que quebrar mais algumas lâmpadas na cabeça de algumas pessoas para nascer o crime de respeito à orientação sexual. A gente já tem uma das leis que eu tenho mais vergonha do planeta de ver, que é a lei de discriminação racial. Eu vou dizer, o povo tem que ser muito pobre e pequeno de espírito para ter um crime. Eu vou falar um só que eu acho ridículo, mas ridículo. Isso mostra como nós somos um povo ainda pequeno e cretino. Discriminar alguém numa termas ou casa de massagem por conta da cor da pele, casa de etnia, ou então num salão de cabeleireiro. Isso é o fim. Ter uma lei penal protegendo esse tipo de coisa mostra exatamente quem nós somos. Só que é o seguinte, no Brasil, nós somos um povo tão misturado e miscigenado, a gente festeja isso no carnaval. No dia a dia, desculpa dizer, a gente não festeja isso. A gente esconde para baixo do tapete. A gente precisa criar mecanismos seríssimos de entender como está a intolerância no Brasil. Sabe como isso é tratado? Como injúria racial, e não está certo. Porque tem homicídio praticado por discriminação que a gente não põe na cifra. Tem lesão corporal praticada que não entra como crime ligado à discriminação. E a gente trata isso como se fosse 129 do Código Penal. Desculpa dizer. Ignorância é sinônimo de felicidade. A verdade dói, mas ela nos cura. Porque é conhecendo com transparência esses dados é que a gente pode direcionar políticas diferentes. Estou quase concluindo. Estou concluindo. Mudança de paradigmas. Número 1, a bandeira da criminologia significa, ao invés da gente pensar tanto em estatística criminal, números, quantidade por local, isso é importante também? Lógico que é. É preciso pensar em avaliações qualitativas. Eu não sei o que vai acontecer, mas nós apresentamos um projeto de mapeamento do homicídio no Brasil inteiro para o Ministério da Justiça. Eu quero saber por que demora o processo de homicídio. Eu quero saber a raça de quem mata e de quem é vítima. Eu quero saber o grau de escolaridade, a faixa etária. Eu não sei o que vai aparecer. Eu insisto, é um pré-sal sociológico. Pode aparecer dados ali que sejam absurdamente fantásticos, que uma medida simples, com custo pequeno para a sociedade, permitam grandes impactos e soluções. 2, essa pauta de prevenção é de todos. É dos advogados, é dos promotores, é dos juízes, das polícias, é de todo mundo. 3, esse custo social é menor com uma postura preventiva. 4, acabar com as ilhas e interoperabilidade entre os órgãos de justiça e de segurança. 5, é importante o artigo 5º da Constituição Federal com todas as garantias, mas há uma cláusula aberta nos direitos sociais, que é o artigo 6º, que, dentre outras coisas, está escrito ali, segurança pública. Essa cláusula aberta, que nunca foi escrita, é uma pauta de todo mundo. Ela não é só do Datena e ela não é só do governo do Estado, ela é de todo mundo. Eu vou concluir só fazendo uma reflexão. Ninguém pega o lixo que está dentro do carro e quando entra na garagem de casa, despeja o lixo na garagem. Ninguém faz isso. Mas a gente faz isso na rua. Mas a gente faz isso na praça. Porque a gente não tem, ou não olha a praça, ou a rua,
como se fosse nossa. A gente não tem o sentimento de pertencimento para a coisa pública. E ela é de todo mundo. Essa cidadania ativa é que falta para esse país virar verdadeiramente democrático. Talvez entendendo um pouco as causas e não só atingindo efeitos, porque essa é a cultura no Brasil. Só efeito depois da desgraça. Talvez vivenciando e enfrentando um pouquinho as causas, a gente faça algo diferente do que aquele velho cão estúpido que morde a pedra que nele bate em vez da mão que arremessou. O sujeito tem vergonha de dizer isso, porque parece que ele é tão antigo quanto o Aquaplay. E o Orkut morreu como tecnologia ou como ferramenta de comunicação em rede há 4 anos. E ele parece tão antigo quanto o Aquaplay. O tempo para a sociedade da tecnologia, da informação e da comunicação instantânea é um outro padrão de tempo. Eu elenquei e relacionei aqui alguns itens que eu acho fundamentais, e eu não quero aqui, sinceramente, que todo mundo concorde com isso que eu vou dizer. Porque a unanimidade é a morte ou o atestado de óbito do pensamento. Mas a minha tese fica mais forte com a sua antítese. Eu acho que é preciso aqui, num fórum como esse, refletir sobre o nosso compromisso e por que uma pauta como criminologia por uma sociedade um pouquinho mais saudável. Qual é o retrato da política criminal contemporânea? Como que a gente pode, de alguma forma, mais ou menos, ou razoavelmente didática, revolução? Tem muito sociólogo e muito filósofo, muito sério desse nosso tempo, que diz que esse momento que a gente está vivenciando ou vivendo, ele é, em termos de humanidade, de relevância para a humanidade, equivalente à invenção da roda. É difícil entender a história quando a gente vive a história, porque os valores anteriores não perderam completamente sua força, e os novos valores não têm, por vezes, força por si sós para perdurar. Quando você vive a zona cinzenta ou a mistura, você não consegue identificar o quadrante da história. O iPad da minha infância se chamava Aquaplay. Quem tem mais de 35 anos sabe o que é Aquaplay. Quem é mais novo, quando olhar o que é o Aquaplay, vai falar assim, meu Deus, que brinquedo tosco. Parece do tempo das cavernas falar do Aquaplay. Mas olha como o tempo, para essa geração, ele é avassalador. Eu faço uma pergunta, ninguém precisa responder aqui, só pensem sozinho, porque todo mundo fica constrangido com essa pergunta. Quem aqui tem Orkut? Pensar, qual é a política criminal desse nosso tempo? Número 1, burguesia no banco dos réus. O direito penal clássico, de inspiração iluminista, foi pensado e projetado de uma forma seletiva para proteger a burguesia. Aquilo que a gente sempre ouviu, quem vai para a cadeia é pobre. Sempre foi assim no Brasil. Só que a gente está vivendo uma grande transição. E ainda que o brasileiro seja cético, não acredite muito nisso, ou fique desconfiado, fato é que lei de improbidade administrativa em 92, a ação 470 agora, a lei da ficha limpa, representam para a gente uma mudança de paradigmas. É ver pela primeira vez a burguesia ou a aristocracia brasileira no banco dos réus. E um direito penal um pouquinho diferente. Óbvio que isso traria consequências para a história do Brasil. Enquanto só pobre no Brasil era preso, ninguém se importava com algemas no país disso. E de alguma forma, a gente deixa de discutir política criminal. E mais do que a dogmática e a política criminal, a gente não discute também criminologia. A criminologia, que é uma ciência, por excelência, preventiva, que busca identificar causas determinantes de criminalidade, perfil psicossocial de um criminoso, de uma vítima, identificar quais nós determinantes de um fenômeno chamado por acaso de crime, que permitiriam à sociedade, ao Estado, e não só ao governo do Estado, porque segurança pública não é só uma política ou de governo federal ou de governo estadual, é também uma política municipal e a gente nem identifica isso. Mas identificando nós, determinantes de criminalidade, adotar soluções com menos custo social. É difícil entender a história, diz o Bertrand Russell, quando a gente vive a história.
E essa geração, ou essa nossa geração, essas várias gerações, estão vivendo uma profunda... A minha proposta hoje aqui é de uma reflexão. Uma reflexão porque na academia, na faculdade, nas pós-graduações, nós não temos cultura de estudar a ciência penal total. Forma-se hoje o profissional do direito pura e simplesmente com a ideia ou a concepção de dogmática penal. A gente estuda o Código Penal, legislação penal extravagante, estuda o processo penal, mas não pensa na ciência penal total, que é muito mais do que a dogmática penal. Inclui necessariamente uma discussão séria sobre política criminal, apesar de ser paradoxal, a gente conversava pouco aqui no Brasil, todo mundo é especialista em segurança pública, ou pelo menos palpita sobre segurança pública. Vide o fato ou a circunstância de que o pai do direito penal da sociedade, sempre rendo essa homenagem a ele, se chama José Luiz da Atena. Há alguns coadjuvantes da imprensa tentando exercer esse papel, mas o da Atena é o protagonista.